Salve galera, bem-vindo a mais um podcast do esporte. Hoje a gente segue com aquele nosso podcast falando sobre as movimentações, né, como os clubes estão se preparando. Só para iniciar, hoje vai ter o jogo do Flamengo no Mundial de Clubes, tá? E jogo contra o Al Hilal. Já dei a minha prévia, a minha expectativa ontem, no podcast de ontem. Se você quiser ouvir mais, está no comecinho do podcast de ontem. Se você quiser ouvir, ouve ali um pouquinho, né? Volta, procura aí o vídeo de ontem. É uma discussão um pouco mais longa sobre isso, tá? Existe muita expectativa em torno dessa partida, porque é a partida que pode levar o Flamengo à final, tá? E sim, o Flamengo é um time superior, né? Só para resumir, assim, isso é indiscutível por tudo que a gente viu e por tudo que deu para ver do Al Hilal na partida anterior. O Flamengo é claramente um time tecnicamente superior, tecnicamente e taticamente, mas a gente sempre tem que respeitar os adversários dessa semifinal, tá? O passado recente já mostrou para gente que o campeão da Libertadores sempre chega ao Mundial sempre como favorito, mas recentemente a gente já teve alguns times que foram surpreendidos. Tá? Destaco aí o River Plate, né, os brasileiros recentes, Atlético Mineiro, o próprio o Internacional. Então a gente já passou por algumas situações em que mostrou para a gente que, olha, não tem nada garantido. Tá? Óbvio que é natural que a gente espere que o campeão da América do Sul vá para a final, né? Pela rival, pelo celeiro de bons jogadores que existe aqui, né, no nosso continente. Mas isso nem sempre significa estar na final. Para chegar na final precisa jogar. E é isso que o Flamengo vai ter que fazer hoje. É um time superior, mas é um time que passou por um momento aí de descanso, né? A gente pode dizer assim, e chega ao Mundial agora tendo que, depois desse período que pode ter dado um relaxamento prejudicial aos jogadores, eles têm que voltar, têm que recuperar a forma física, a forma técnica e chegar para esse jogo bem focado, tá? Bem focado no seu objetivo, que é o título, né? Então, principalmente, eu acho que o início do jogo, acho que à medida que o jogo se desenrolar, o Flamengo vai começar a se soltar, mas eu acho que a principal coisa que o Flamengo vai ter que ter nesse início de partida é ter humildade, né? Respeitar o seu adversário e aos poucos entrando no jogo, aos poucos entrando no clima desse torneio e aí indo crescer e crescendo ao longo da partida, como foi, né, na própria Libertadores. A gente pode destacar, o Flamengo demorou um pouco para entrar na partida, mas à medida que o jogo foi acontecendo, o Flamengo foi entrando no jogo, foi começando a ensaiar o empate, e depois que empatou, conseguiu a virada e saiu, sagrou campeão. Então, acho que esse é acho que é o grande, talvez seja o grande segredo dessa partida, né? Se der para começar voando, legal, mas eu acho que, de novo, pelo esse período que passou, tá, mas foi um período curto, mas mesmo assim, né? Você passa por uma ressaca de títulos, terminou o campeonato, é festa, comemora, tem premiação, vai no churrasco de um para comemorar, é natural, né? De repente vai na praia, enfim, aí depois tem que voltar, putz, tem que voltar a trabalhar de novo. Vambora, né? Vambora. Entra com humildade, respeita o adversário, vai gostando da partida e aí é só deslanchar, aí é montanha abaixo, né? Então, acho que o Flamengo tem grandes condições sim de chegar nessa final, porque por tudo, porque pelo que a gente viu, eu sinceramente não conheço o Al Hilal, mas não é por ser o Flamengo e por todos os recordes todos os feitos que o Flamengo fez, mas é porque é um time que veio da América do Sul. E um time que vem da América do Sul, ele naturalmente tem provavelmente muito mais tradição, tem muito mais títulos, tem jogadores mais cascudos, tem jogadores mais tudo bem, o Al Hilal também tem jogadores de fora e tal, mas é, é, pô, você pensar, por exemplo, o River, que foi recentemente campeão, o Grêmio, tem brasileiros que atuam no Brasil, no clube brasileiro,
tem argentinos, no caso do River Plate, que atuam num clube argentino, e no Al Hilal não é assim, as grandes estrelas não são originárias do país, né? Então, é, acho que aquela, aquela vontade, né? Aquela entrega mais de, pô, vou honrar a nação, né? Vou honrar o meu país, isso aí às vezes falta esse componente às vezes, né? E isso pode fazer diferença, pode, tá? Nem sempre faz, mas isso pode fazer diferença, por isso que é natural, né, que a gente imagine, a gente projete que o campeão da América do Sul vá para a final do torneio. Mas, de novo, futebol é jogado e o Flamengo vai ter que jogar e respeitar muito o seu adversário, porque é um time que vai entrar para vencer, né? É um time que vai entrar para surpreender. Você não tenha dúvida disso. O que alimentam esses times é justamente essa, essa possibilidade de surpreender. Então, fica aí um, algo para se pensar, né? Para colocar na cabeça de que, olha, os caras estão aqui e eles vão, cara, se tiver que ser a pedra no nosso sapato, eles vão fazer esse papel com muita alegria no coração, você pode ter certeza. Então, a gente tem que entrar em campo para vencer. Então, acho que essa é a pegada, mas mais uma vez, eu acho que vai entrar um pouco mais lento e mais normal, cara. Nada de desespero, vai entrando no jogo e aí, à medida que vai avançando, o segundo tempo, provavelmente, aí sim bem soltos mesmo, aí começando a buscar com mais tranquilidade os caminhos para o gol, tá? Para a vitória. Fala agora de Internacional. O Internacional oficializou agora sim a contratação. Ó, galera, peço desculpa aqui, é uma barulhada aqui, mas vamos seguir. O Internacional oficializou a contratação aí, a chegada do Eduardo Cudê, tá? Ele ainda não assinou, ele vai para Porto Alegre para assinar o contrato, mas já é oficial. Essa negociação aí já vem se desenhando há muito tempo, tá? Ele já tinha dito que não ia seguir no Racing, o Zé Ricardo, no caso, não o Zé Ricardo, mas o Internacional também já não falava em renovação com o Zé Ricardo. O D'Alessandro já tinha dado uma entrevista aí falando do Eduardo Cudê, não falou o destino do cara, mas já estava nas entrelinhas que ele viria para o Internacional e isso agora é oficial, né? Aí sim, agora ele queria seguir no Racing até o final da temporada, para o Racing conseguir se adaptar, legal, tá? Legal, foi um pouco do que o Thiago Nunes queria ter feito no Atlético Paranaense, mas o Atlético ficou sentido e, e não quis seguir com o Thiago Nunes, mas o Eduardo Cudê conseguiu seguir no Racing, tentar minimizar o impacto dessa troca de treinador. Legal a postura dele, né? Porque pegar um Internacional no final de temporada, eu não sei se ele sabia, mas com o time querendo brigar para entrar na Libertadores, classificar para a Libertadores, de repente ele não consegue, né? Ele chega com um técnico badalado e de repente não consegue classificação para a Libertadores e já entra de mal com a torcida. Então acho que foi uma decisão muito sábia, tá? Eu sinceramente não conheço muito bem, mas é campeão da Supercopa Argentina, então é um cara que, se parar para pensar que na Argentina tem dois grandes clubes hoje, tá? Que são extremamente relevantes, o River Plate e o Boca Juniors, né? O Cudê com o Racing ser campeão da Supercopa, não, Superliga Argentina, tá? Peço perdão. Ele ser campeão dessa Superliga Argentina já mostra que é um técnico que colocou o Racing numa situação de competitividade com esses grandes clubes argentinos. Só se bem que, se parar para pensar, parar para ver a tabela do futebol argentino, por exemplo, o River Plate não tá na liderança, não tá no topo, mas, cara, chegou aí na final da Libertadores. Então, são coisas que, por mais que a gente para pensar, assim, acho que a gente tem que fazer um elo com o futebol brasileiro, tá? Existe o Campeonato Brasileiro, existe a Copa do Brasil, existe a Libertadores, tá? Então, cada campeonato tem a sua parcela a sua parcela de importância, né? A gente pode dizer assim. E essa Superliga Argentina tem a sua parcela de importância. Mais uma vez, tá? Eu,
sinceramente, eu não acompanho e eu não conheço, tá? O técnico, nem as ligas argentinas, tá? Mas é, para colocar em destaque, né, esse título no currículo do Eduardo Cudê, não é qualquer título, tá? Não é pouca coisa. Então, acho que ele tem que valorizar. A Superliga, cara, eu tô falando aqui, mas se eu não me engano, a Superliga é o campeonato argentino, é o campeonato de pontos corridos, ou seja, tá? Não é pouca coisa, é como se fosse o nosso campeonato brasileiro. Então, peço perdão aqui, que eu tô puxando a informação aqui, para não falar, para não ficar falando besteira, e eu peço desculpas a você ouvinte, tá? A Superliga Argentina é o campeão, é assim, fazendo o paralelo, é como seria o nosso campeonato brasileiro. Então o cara foi campeão da Superliga Argentina, né? Vai falar o quê, né? É um cara que extremamente bem conceituado, tá? E temporada de 2018, 2019, então não tem muito o que falar, cara. Assim, fez um belíssimo trabalho e terminar à frente de Boca e River, um campeonato em que, por exemplo, o River no ano passado foi campeão da Libertadores, mas o Boca não. O Boca terminou aí na vice-liderança, né? E termina aí a Libertadores, pô, os caras de repente focam no campeonato argentino, porque agora virou opção, né? É o que acontece no Brasil. É uma coisa que acontece no Brasil, né? Não é campeão da Libertadores, o que resta é o que a gente vai brigar, né? E ele conseguir terminar à frente é algo que tem que ser respeitado. Foi algo que o Internacional provavelmente não, né? Com certeza entrou aí num dos pontos positivos para a contratação do Eduardo Cudê. Vamos acompanhar como é que vai ser. Eu mais uma vez vou destacar aqui, tá? Eu não sei como como joga, como pensa o futebol o Eduardo Cudê, tá? A gente pode ler, a gente lê algumas coisas, é o que eu falei, acabei de falar da Superliga Argentina, eu sinceramente não conheço, eu não sabia é, é, que a Superliga era o campeão argentino, me passaram a informação agora, né? Então, eu sinceramente não acompanho, não conheço assim, a gente pode ler, eu posso pesquisar sobre o estilo de jogo do Eduardo Cudê, mas a gente só vai saber mesmo vendo o time jogando, né? Se eu só vou saber mesmo se eu pegar os jogos do Racing, né, do temporada 2018-2019 e ver como é que eles jogam para saber se é um estilo de jogo interessante, tá? Mas a princípio uma opção diferente, tá? O Internacional parte para aquela para aquela ideia de jogo de treinadores estrangeiros, né? Algo que ficou famoso nesse ano para a gente, pelo menos aqui no Brasil, com o Jorge Jesus, com o Sampaoli. Agora o Internacional traz o Eduardo Cudê claramente nessa onda de novos treinadores. O Internacional opta por fazer algo diferente, tá? Existem treinadores que estão aí no mercado, treinadores renomados, com currículos vitoriosos. Existe a nova geração de treinadores com pensamentos alguns mais retranqueiros. Destaco aí o Fábio Carilli, mas também com um currículo super vencedor. Existem técnicos com pensamentos de futebol muito ofensivo, mas também muito vencedor, caso do Thiago Nunes, e outros que estão aí querendo se estabelecer no mercado, outros que são promessa, mas não têm títulos extremamente relevantes, assim, toda essa mescla de treinadores brasileiros, o que o Internacional fez? A gente observou a temporada, pelo menos esse é o meu entendimento, tá? A gente observou a temporada, a gente viu esses vários perfis de técnico brasileiro e a gente chegou à conclusão de que a gente precisa de um estrangeiro, tá? E eu acho que é uma opção interessante, é algo que eu vou fazer um podcast especial sobre isso para falar sobre treinadores, tá? É algo que eu acho que agrega ao nosso futebol. Eu não acho que é a solução de todos os problemas. Eu não acho que os técnicos estrangeiros são melhores do que os técnicos brasileiros, mas eu acho que eles agregam. A chegada desses treinadores fazem com que os nossos técnicos eles se mexam. Olha, tem um estilo de jogo que está bombando, que está fazendo sucesso, que é esse do Sampaoli, do Jorge Jesus. Então,
vou tirar algo de positivo, tá? Se não assimilar nada do que esses caras preconizam, pelo menos eles vão ter que estudar uma forma de bater esse estilo de jogo. E de qualquer forma é, o futebol desses caras vai evoluir de uma certa forma, vai ganhar algo novo, é algo que entra no estilo de jogo. Então eu acho que é interessante a chegada desses treinadores porque faz com que os nossos técnicos de alguma forma, de uma certa forma, eles se atualizem, mudem a forma de pensar. Porque eu falei assim, às vezes você tem um estilo vencedor, no caso desses técnicos, tem um estilo que ganhou muitos títulos, e os caras falam, não, com esse estilo de jogo eu ganhei muita coisa, eu não tenho por que mudar. Mas de repente começa a ver uma coisa ou outra ali e fala, olha, cabe alguma mudança, ou se não cabe uma mudança, olha, para bater eles eu vou ter que fazer isso. Então, de certa forma, ele vai mudar. Então, isso é interessante, eu acho que a chegada, essa opção no internacional, ela é interessante, eu acho que é, é, agrega para o nosso futebol, sim, tá? Falar agora de alguns treinadores não, de alguns clubes que seguem sem técnico, tá? O Atlético Paranaense segue na busca de um técnico e tudo indica, tá, que o Atlético vai buscar sim um técnico estrangeiro também, o Atlético Paranaense no caso, tá? Então segue sem técnico, tinha a intenção aí, o desejo de contratar o Rogério Ceni, o Rogério optou por ficar no Fortaleza e agora aparentemente, né, o Atlético Paranaense vai buscar sim uma opção de fora do país. Também interessante, eu falei, é algo interessante essa chegada de técnicos estrangeiros. Primeiro, porque eu falei, traz uma visão diferente, já acabei de falar tudo isso. E segundo, porque faz com que os nossos técnicos, que hoje muita gente diz que os técnicos brasileiros estão desatualizados, alguns estão ultrapassados. Então, é interessante chegar desses caras para que. Eu não acho isso, tá? Eu acho que os técnicos brasileiros não estão ultrapassados, mas a chegada desses treinadores claramente faz com que eles se mexam, com que eles mudem um pouco a forma de pensar e isso é interessante, é- é- isso enriquece, né, o nosso futebol, tá? O Atlético Mineiro também segue sem treinador, tá? O Atlético tinha entrado aí, tinha não, né? Disseram que ia entrar na briga com o Palmeiras pelo Sampaoli, tá? Segue na busca de um treinador e, e ainda sem definições, tá? É complicado porque esses clubes, pelo menos Atlético Mineiro, eu desconsidero o Atlético Paranaense, porque o Atlético Paranaense ao longo dos últimos anos se destacou por ser um time com um planejamento muito focado, né? Um time que sabe exatamente o que ele quer. Agora, os outros clubes, né, e não é demérito nenhum, tá? Mas é a forma como o nosso futebol funciona. Os outros clubes, essa indefinição por treinadores, eu acho que é preocupante, tá? Porque a gente já está no final desse ano e o desespero, no caso, a gente pega o Palmeiras, o desespero de ter um técnico para começar, para conseguir antecipar o planejamento para 2000, antecipar não, porque já está atrasado, né? Mas para não atrasar tanto o planejamento para 2020, no desespero, eu vejo que o Palmeiras contratou o Luxemburgo, foi meio que no desespero. A gente precisa, é uma boa opção, é um cara querido pelo conselho, tem uma história vitoriosa com o clube, então vamos contratar, porque a gente não pode mais atrasar o planejamento para o ano que vem. Mas, por exemplo, o Galo é, é, me preocupa um pouco. O Galo teve um ano de altos e baixos e essa demora, né, nessa definição, nessa contratação de um novo treinador, claramente acaba atrasando o planejamento do clube para 2020. Isso é complicado. Isso precisa ser antecipado, porque assim, o Atlético, final do campeonato, falou a mesma coisa que o Palmeiras falou. Uma mudança de projeto. A gente vai renovar o time, a gente quer um time mais jovem. É uma mudança de filosofia. Então, se vai ter essa mudança de filosofia, isso precisa vir casado com um novo técnico. E isso ainda não aconteceu. Isso, de certa forma, é preocupante, tá? Outro time também, o Santos, segue ainda sem um técnico, segue na busca por um sucessor do Sampaoli. O Santos, no ano passado, atrasou muito, né? Demorou muito para anunciar o treinador. Anunciou só esse ano, no início desse ano, se eu não me engano, que o São Paulo veio para o Santos. E o Santos, mais uma vez, essa temporada, que aconteceu no ano passado, agora nessa temporada, mais uma vez,
atrasando o seu planejamento para o ano seguinte. Tá? O Santos não pode se iludir. Este ano deu certo com o Sampaoli, mas não pode achar que todo ano vai dar certo desse jeito, né? Não, vamos seguir, ano que vem vai dar tudo certo. Calma, não é bem assim, porque o Santos primeiro tem limitações de orçamento, isso já foi falado, né? E jogadores saindo, e a gente vê aí pelo menos os nomes que aparecem como rumores, né, na lista de treinadores do Santos. O Santos mira um estrangeiro. Isso preocupa, porque assim, como que o Santos vai pagar isso, entendeu? A gente começa a se preocupar, a gente começa a se perguntar, porque contratou o Sampaoli um valor muito alto, alto para a realidade do Santos. Mas aí você trazer um estrangeiro, o cara vai vir, obviamente, com um salário alto também. O cara vai ter que vir, vai ter que se estabelecer, ele vai ter que procurar um lugar para morar, e tudo isso ele não vai tirar do bolso dele. O clube vai ter que ajudar. E para ajudar, como é que é? Paga-se um salário maior. Então, de certa forma, isso é preocupante. E mais uma vez, cara, atrasando o planejamento para o ano seguinte. Precisa definir. Eu imagino que o Santos só vai acertar o novo treinador no ano que vem. Infelizmente, né? Porque foi assim esse ano, do ano passado para esse ano, e vai ser, acho que desse ano para o ano que vem, porque como deu certo esse ano, eu acho que está pensando, vai dar certo no ano que vem também. É, uma hora essa fórmula se esgota. Então, espero que dê tudo certo, mas precisa se antecipar. Não dá para continuar com essa, vamos com calma, o orçamento é limitado, ok, eu acho que tem que ir com calma, o orçamento é limitado mesmo, mas tinha que ter uma carta na manga, né? O presidente Pérez já sabia que o São Paulo não ia continuar, ele já sabia que a permanência do treinador era inviável, principalmente pela questão, pelo tudo que ele fez, ele ia querer um aumento salarial e questão de relacionamento dele com o presidente, ele já sabia que isso ia acontecer. Por que já não se mexeu antes, né? Essas perguntas que a gente começa a se fazer e mostra claramente que essa, essa bagunça política afeta também, de certa forma, a administração, da forma como o clube se planeja. Isso é preocupante, cara. Para o torcedor santista, isso é muito preocupante. Né? É tristeza. A gente fica triste porque um clube que vem nos últimos anos sempre colocando em situações, posições de tabela extremamente relevantes, mas que não consegue mais, justamente porque atrasa o planejamento, por causa dessas picuinhas que acontecem internamente. Pô, se os caras se planejassem melhor, o Santos, pô, podia ter brigado por. Imagina, se tivesse trazido ou se planejado melhor é, no final de 2018, esse 2019 para o Santos teria sido muito melhor, né? Porque já terminou na vice-colocação. O título não seria absurdo. Brigar por outro título também não seria nenhum absurdo. Então, são coisas que a gente se pergunta. E agora troca o treinador, troca a forma de pensar o futebol de novo. E é mais um ano em que o Santos vai ter que correr contra a maré para se recuperar desses atrasos, né, de que acabam sendo prejudiciais para o clube, infelizmente. Né? A gente fica na torcida para que dê tudo certo. E eu espero que dê. Mas, cara, não dá para continuar assim. É mais começar o planejamento atrasado, isso impacta de uma certa forma, tá? E mais uma vez destaco aqui, com limitações maiores no orçamento e limitações de jogadores também. Contratação de novos jogadores extremamente limitada. Então, a gente vai acompanhar e fica na torcida para que as coisas se agilizem, né? Porque tenha uma definição um pouco mais rápida. A mesma coisa o Vasco. Não, o Vasco não, peço perdão. O Vasco que eu queria citar o Vasco anunciou o Abel Braga, tá? Deixei separado aqui, deixei marcado aqui na anotação o Vasco, falei de Internacional, o Vasco era um dos clubes que eu ia citar também que tem novo treinador. Abel Braga foi anunciado como o novo treinador, tá? Interessante a opção pelo Abel, tá? O Vasco segue eu acho que naquela ideia que fez esse ano, tá? Naquele pensamento que teve esse ano. Esse ano a gente trouxe o Luxemburgo, deu certo, técnico experiente, o Vasco saiu de uma situação difícil, terminou numa classificado para a Sul-Americana, e eu acho que nesse ano não,
pro ano que vem, eu acho que o Vasco pensa a mesma coisa, né? Vamos contratar esse ano, deu certo, vamos trazer, vamos seguir nesse mesmo pensamento. Eu acho que é legal a coerência, tá? Se foi isso de fato que eles pensaram, tá? Espero eu que tenha sido isso, que a gente que realmente a gente não sabe o que se passa ali dentro. Mas o que eu quero, o que eu gosto, pelo menos, o que eu gosto de imaginar, é que os caras pensaram isso. A gente teve um Luxemburgo esse ano, um cara experiente, um cara que deu certo. Vamos trazer outro cara experiente também. Vamos seguir nessa mesma filosofia, nesse mesmo pensamento. E eu acho que se foi isso de fato que aconteceu e trouxe o Abel Braga, eu acho que tem tudo para dar certo. O grande problema do Vasco é a questão de salário, né? Questão financeira é um problema e a gente não sabe o quanto que essa chegada do Abel vai comprometer ainda mais, vai prejudicar ainda mais essa folha de pagamentos do time do Vasco, tá? A gente só pode esperar pelo melhor, mas a situação é complicada, né? O Luxemburgo passou por uma situação de atraso salarial e essa também, então, esse talvez tenha sido um dos motivos pelo qual ele não quis continuar no Vasco. Ah, teve a possibilidade de ir para o Palmeiras. Isso também pode ter seduzido ele, mas é claro que ele estava enrolando, ele estava segurando esse anúncio do fico ou não fico, porque, primeiro, ele sabia que o nome dele voltou a ficar forte no mercado, e segundo, porque internamente, né, as questões, principalmente o que eu falei, questão de atraso de salário, essas coisas, acabam sendo prejudiciais, isso acaba desmotivando, né? Então, isso pode ter pesado também, um dos fatores que pode ter pesado. Então, a chegada do Abel, legal, eu acho que é uma ideia, né, de futebol que o Vasco tem internamente, que eu falei, gosto de pensar que sim, mas a gente não sabe o quanto que isso vai ser prejudicial, né? Para forçar o Abel é um cara que não é barato, né? É um cara que está aí no mercado e que o salário dele é pouca coisa. Ele é um cara cascudo, né? É um cara que chamado técnico medalhão, o salário dele é um pouco mais alto, então a gente se pergunta o quanto que isso vai prejudicar. Posso desejar sucesso para o Abel Braga, é um grande treinador e se tiver estabilidade no cargo, se tiver tempo de plantar sua filosofia, se tiver aí pagamentos em dia, a gente sabe que isso é muito improvável de acontecer, mas se tiver os pagamentos em dia, a expectativa, a projeção é que o Vasco siga com um futebol bacana, com um futebol legal. Só que isso a gente não sabe até quando, porque não é que não tô aqui querendo falar que o treinador faz menos quando não recebe o salário. Não, é os jogadores. E isso é natural, não tô aqui condenando. Isso é natural. Qualquer pessoa, se você aí que trabalha, o seu chefe deixa de pagar o salário um mês, o que você vai fazer no mês seguinte? Você vai trabalhar desmotivado. Isso é natural, né? Não é nem que os caras estão querendo boicotar. Cara, você trabalha desmotivado. Né? Assim, pô, tô fazendo meu trabalho, os caras não me pagam, sabe? A perna pesa mais, você começa a pensar em outras coisas, e aí é natural que se perca rendimento. Então, se tiver tudo em dia, razoavelmente em dia, a perspectiva é que consiga sim fazer um bom trabalho nesse time do Vasco da Gama, tá certo? Vou encerrando por aqui hoje, só para finalizar mais uma vez, falar, ia finalizar, mas eu só quero falar rapidinho de Palmeiras e Luxemburgo, porque ontem foi assunto do dia. Deu o que falar em vários programas esportivos e o que eu queria só abordar rapidinho é que eh, a gente vê prós e contras, né? A gente vê defensores e a gente vê gente que não gostou dessa contratação do Palmeiras. Uma coisa que ficou clara, que eu posso dizer para o torcedor palmeirense aqui, tá? Do que eu ouvi de vários ex-jogadores, é que o Vanderlei Luxemburgo ele é um cara difícil, cara. Ele é um cara que, por todos os clubes que ele passou, pela grande maioria, pelo menos, ele teve problema de relacionamento com um jogador ou membro da direção, né? Algum gestor. Ele, pela grande maioria dos clubes que ele passou, e isso, de novo, falando do que eu vi de ex-jogadores, tá? E ex-jogadores que tiveram problema de relacionamento com ele. E não eram jogadores, esses jogadores que ninguém nunca ouviu falar, não, são jogadores com
com nome, cara, jogadores campeões. Vanderlei Luxemburgo é um cara difícil. Ele é um cara que sempre tem problema de relacionamento por onde ele passou. O Palmeiras é um time com grandes estrelas. É um time que tem muita vaidade. Jogadores de nome, não são pouca coisa. Destaque aí. Dudu, cara que tem uma personalidade de certa forma forte. O Felipe Melo, talvez o cara mais com a personalidade mais forte no Palmeiras. E aí vai, cara. Você tem o Everton, é um cara discreto, mas é um cara que campeão olímpico. Você tem na zaga Gustavo Gomes, paraguaio, cara de, pelo que a gente vê em campo, também tem uma personalidade muito forte. E aí vai, cara. Tem Lucas Lima, um cara que, né, é mais quietão também, mas tem a sua vaidade, tem a sua parcela. Então, assim, o Vanderlei Luxemburgo ele chega num clube que ele vai ter que saber lidar, ele vai ter que ser a principal coisa que ele vai ter que ter em mente é de ser um gestor de pessoas, porque ele vai chegar lá e ele vai ter problema, cara. Isso não tenha dúvida disso. E se ele não tiver esse perfil, essa ideia de ser um gestor de pessoas, ele vai ter problema com o jogador do Palmeiras, tá? E, de novo, não é aqui querendo rogar a praga. Foi o que eu vi, tá? Pode pegar aí, procura no YouTube programas esportivos de ontem. Todos os programas esportivos de ontem falaram do Luxemburgo. E se você pegar esses programas que tiveram, convidaram, ou que tem ex-jogadores no na sua equipe de comentaristas, todos, pelo menos um desses jogadores falaram que não falaram mal do Luxemburgo. Todo mundo elogiou o Luxemburgo campeão e tal, mas todo mundo falou que o Luxemburgo teve problema de relacionamento. Então, esse é o, acho que esse é o ponto de preocupação para o torcedor palmeirense, porque ele vai chegar lá, ele é um cara vaidoso. O Luxemburgo ele é um cara vaidoso. Para quem é mais novo, não conhece muito o Luxemburgo ele treinou o Real Madrid, né? Pô, que treinador brasileiro pode dizer que treinou o Real Madrid? O Luxemburgo treinou o Real Madrid e ele teve problema de relacionamento lá também. Por quê? Porque ele é um cara muito vaidoso também. Ele não é só um cara ele é um cara muito focado, ele pensa no futebol, ele revolucionou o futebol, né? Há quem diga que tudo isso que a gente vê hoje com o Jorge Jesus, o, o, o Sampaoli, o Luxemburgo já fazia, ó, há muito tempo, tá? Há quem tem gente que diz isso, né? E eu não digo que é a mesma coisa. Ele fez muita coisa sim, mas não exatamente como faz Jorge Jesus e o Sampaoli, mas sim, um cara que mudou, não digo que mudou o futebol, tá? Porque o futebol não foi inventado agora, tá? Não foi inventado há 10 anos. O futebol foi inventado há muito tempo. E desde os anos 70 aí o Brasil 70 não, né? Há muito tempo o Brasil já é referência por ser um país com futebol bonito, com futebol ofensivo. Então, eu também não acho que o Luxemburgo inventou nada quando ele bombou ali nos anos 90. Mas ele é um cara que realmente ele ficou famoso por ter um futebol mais ofensivo e associado aos títulos que ele foi ganhando foi a vaidade dele também. Agora ele é um cara mais experiente. Como é que ele vai se portar nesse Palmeiras? A gente só pode desejar o melhor, obviamente, mas espero que ele, né, com toda a sua experiência, com toda a bagagem que ele teve, por ter sido campeão, depois passar por um momento de baixa, de descrédito, de, cara, de até de uma certa forma ofensivo o que parte da imprensa fez com ele, né? Cara, jogaram ele, taxaram de ultrapassado, enfim, por tudo que ele passou. Eu acho que ele tem que pegar tudo isso e usar agora nessa oportunidade que ele tem no Palmeiras, porque ele vai ter que ser, acima de tudo, um gestor de pessoas, porque o time do Palmeiras é indiscutível, tecnicamente é um time muito forte. Agora, se ele não souber lidar com os jogadores, com as pessoas, né, com a pessoa jogador, não como profissional, como pessoa principalmente, né, e gerenciar, colocar sob controle toda essa vaidade que ele mesmo tem e a vaidade dos jogadores, ele vai ter problema de relacionamento. Então, fica aí algo que eu ouvi muito e algo que vai ser muito relevante para esse sucesso do Luxemburgo no Palmeiras, tá certo? Agora sim eu vou finalizar. Deixo o meu convite para vocês, tá? Vez ou outra eu falo de
uns clubes. É muito comum para mim, pelo menos, falar dos clubes paulistas, porque eu sou de São Paulo. Mas, cara, se você tiver interesse se você quiser que eu dou o destaque para o seu clube de coração, outro torneio, né? Teve sorteio aí da Champions League. Quiser que eu fale de outro torneio, de algum outro jogador, enfim, deixa o seu comentário aí. No próximo podcast a gente volta e a gente debate mais sobre o assunto, beleza? Um forte abraço para você e até amanhã.